Graça e paz, irmão. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês nesse lugar. Que nós estamos nesse lugar é porque o Senhor nos concedeu mais uma semana, mais um fôlego de vida para que nós pudéssemos estar nesse lugar e fazer o nosso melhor para Ele. Nós estamos aqui para fazer o melhor para Deus. Então, se você esqueceu de abaixar o voo aí do celular, por favor, abaixe, porque o Senhor vai falar com você. Não é que Ele quer, Ele está nesse lugar, Ele continua nesse lugar. Ele quer falar comigo e quer falar com você, através do Evangelho, através da ordem da decência na casa do Senhor. Amém? Amém. Se você tem e pode, Gálatas. Meu celular está uma benção. Gálatas. Eu já acho que já digo. Já pago. Difícil. Gálatas 3. Gálatas 3. Aqui eu estou com um problema. Eu troquei a tela e o negócio que não ficou 100%, mas de tudo da graça. Lembrando também aos irmãos, aqueles que não sabem, hoje é o dia da Bíblia. Eu sei também, não porque eu sei, porque minha esposa me lembrou. Então eu sei que hoje é o dia da Bíblia. 3:26, por favor, lê, meu querido. Porque o meu aqui não quer ir. Amém? Você pode se colocar de pé se você tiver algum dificuldade, pode ficar sentado. Você não se coloca em pé em nome de Jesus. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos em Cristo Jesus. E já vocês não pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo a qual Deus prometeu. Amém? Amém. Então, que nós possamos refletir um pouco, né, sobre as promessas do Senhor, que elas não mudam, elas não falham, e nós sempre temos que entender que se nós fizermos conforme as Escrituras nos ensinam, conforme os nossos líderes nos direcionam, não tem como dar errado. Nós continuaremos prosperando, continuaremos fazendo, recebendo do Senhor aquilo a qual nos foi prometido. Isso é o que diz a nossa Bíblia. E como também é hoje o dia da Bíblia, diz assim em Salmos 119, versículo 105, não precisa você abrir. Tua palavra é lâmpada para meus pés e a luz para o meu caminho. Amém? Amém. Vamos orar, vamos nos levar, nós em união, todos nós, não que só eu esteja orando aqui, meus irmãos,
Porque eu não faço um culto sozinho, eu não presto um culto sozinho ao Senhor. Nós prestamos o nosso melhor. Nós viemos aqui agradecer a Deus e oferecer o que nós temos de melhor. Nós somos falhos, nós vamos continuar pecadores, sim, vamos. Mas nós vamos buscar cada dia mais a presença do Senhor, nós vamos nos qualificar para nós obtermos o direito e a chance de estarmos à destra do Senhor assim que Ele vir nos buscar. Por isso que nós estamos nesse lugar. O principal objetivo aqui é alegrar ao Senhor, oferecer o que há de melhor a Deus. Por isso que nós estamos aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus nós queremos nos colocar ainda na Tua presença nessa noite, Pai. Te agradecer pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Chegando, Pai, Senhor, mais uma vez, ó Deus, no final de mais um ano, finalizando, Pai, com muitas bênçãos, com muitos livramentos, ó Deus, e com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, com cura, com graça em nossas vidas, que nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, para bendizer e agradecer ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha receber, ó Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, os nossos louvores, as nossas adorações, Pai, as nossas súplicas, Senhor, o nosso fardo pesado da semana também, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem feito tanto por nós, Pai, e nos envergonhamos porque muitas das vezes nós deixamos falhas, ó Deus, que não vem, Senhor, com o que o Senhor tem nos ensinado, tem nos direcionado, Pai. Por isso, Pai, nos perdoa, Senhor, e nos direciona, nos dá entendimento, sabedoria, Pai. Nos capacita, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Aceita, Deus, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, Pai, que caia por terra nessa noite, ó Senhor. E que todos aqueles a qual fazem parte desse lugar, que estão em casa, Senhor, venham sentir, venham ser impactados pelo Teu Evangelho, venham ser alcançados pela Tua palavra nesse lugar, ó Deus. Através dos louvores, através da palavra, Senhor, através de tudo aquilo que foi prestado ao Senhor aqui nesse lugar, Pai. É assim que nós oramos, ó Deus, é assim que nós somos gratos, Pai, ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pode sentar um minuto, por favor, em nome de Jesus. Olá, igreja, boa noite, graça e paz. Vou estar falando um pouquinho, então, junto com meus promotores de missões, sobre missões e o encerramento de missões nacionais. Nicolas, por favor, leia o versículo. Boa noite, igreja. Eu vou estar lendo o versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse segundo domingo de dezembro, vamos estar encerrando a campanha de missões nacionais. A solução é Jesus Cristo. E eu queria ressaltar que a sua contribuição, a sua doação para missões nacionais é muito importante, pois a partir dela vamos poder ajudar a levar o Evangelho a todo o Brasil. Vamos, a partir da sua oferta, podemos conseguir alcançar várias pessoas, o Brasil inteiro, o seu vizinho, a sua família. E a partir da sua contribuição, a partir da sua fé, a partir da sua gratidão por um dia ter sido alcançado, você pode alcançar outras pessoas. E agora a Manu vai estar relembrando um pouquinho sobre a contribuição de cada um e como ela deve ser. Boa noite, igreja. Bom, eu vou falar do alvo que é R$1.000. O alvo a oferta do adulto é R$20 e da criança é por idade. Se a criança tem 9, ela tem que ofertar R$9. Se ela tem 10, ela tem que ofertar 10. E é isso nosso recado para vocês, que vocês possam estar ofertando, orando por missões nacionais. E ano que vem a gente vai ter mais arrecadações, mais campanhas.
e que assim seja para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar falando sobre dízimos e ofertas. Mas antes eu gostaria também vou pegar os recados da semana já. Quarta-feira é o culto de adoração, quarta-feira é o culto de oração. Você que pode, venha participar às 20 horas. Nesse sábado agora nós teremos o Natal Shekinah, sábado dia 16, início às 20 horas. Isso, pastor? 20 horas? Início às 20 horas, nós ficaremos honrados com a presença de todos aqueles que puderem e fazer como a gente faz. Quem está começando agora vai ser um pouco diferente. A gente traz um pouco daquilo que a gente vai fazer em casa e mistura nas mesas ali e, como crente, servo do Senhor, se alimenta e continua falando do amor do Senhor e agradecendo porque mais um ano está passando, terminando. E se for da vontade do Senhor, o próximo com certeza será melhor do que esse. É o que nós esperamos, isso até que a volta do Pai venha a nos alcançar. Gálatas, não precisa se abrir não. Em Gálatas está escrito assim, Gálatas 24. 6:24, acho que deve ser isso. Deixa eu só para confirmar aqui. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. Essa é a palavra do Senhor. E é uma realidade isso aqui. Se a gente Provérbios 11, 28 ao 31. E muitas das vezes é complicado, as pessoas pensam que é complicado, mas já acabou a complicação do meu lado, porque eu tenho vivido, nós temos vivido isso, e eu tenho visto que muitos irmãos também têm aproveitado da mesma proporção que eu tenho aproveitado, de não colocar o amor sobre aquilo que a gente ganha, sobre o dinheiro, sobre ofertar, sobre abençoar. Desde que a direita faça, a esquerda não precisa ficar sabendo. Faça um teste, você com você mesmo, você e Cristo. Que a Bíblia diz que você pode, se você é um dizimista fiel, você pode desafiar ao Senhor. É a Bíblia quem diz isso, não é o Milton. O Milton não fala o que não está na Bíblia. Dificilmente você vai, acho que eu posso errar porque eu sou ser humano igual a vocês aqui. Mas a Bíblia diz isso. Faz prova de mim. Demorou para me entender isso. Porque às vezes teve vezes de eu ter que devolver ali uma quantidade, para mim era alta demais. Falei, meu Deus, por que eu vou fazer tanto? Eu podia dar só um pouquinho. E fiz isso já também. E nunca colhi frutos nenhum na época que eu fazia isso. A partir do momento que eu comecei, realmente, coloquei a minha vida à disposição do Senhor, para que eu pudesse fazer o que Ele direcionasse. Eu pedi para que eu não gostava, dificilmente eu pegava uma Bíblia, eu lia a Bíblia, eu ia naquilo que os outros falavam, no que eu ouvia. Mas a partir do momento que eu entendi o propósito do Senhor, que o Senhor veio, imprimiu ao meu coração que quando eu vejo as pessoas falarem, eu não fico no que elas estão falando. Eu vou buscar só eu e Deus.
Eu tenho Bíblia no celular e tenho a física também aqui. Que a principal de todas é essa aqui. Eu vou buscar. Porque o Senhor, pela sua misericórdia, me deu condições de aprender a ler e escrever, pelo menos. Então está tudo aqui. Nós podemos chegar a lugares que imagináveis, mas não como troca. Como pessoas honestas e servos do Senhor que viemos aqui para fazer aquilo ao qual Ele nos direcionou, tomarmos posse daquele ministério que Ele nos deu e fazer exatamente aquilo que o Senhor colocou para que nós venhamos fazer. Não que aquilo que as pessoas querem que nós façamos. Nós queremos fazer o melhor e somente sendo o melhor começa pela honestidade para o Senhor. O Senhor nos agrada. Ele fica muito feliz quando nós fazemos o melhor para Ele. Mas isso precisa estar imprimido aqui. Não existe nada que o Senhor vai aceitar por obrigação. Aí você está, na verdade, eu entendo que a pessoa está pecando mais ainda. Porque ela está fazendo algo que, como obrigação. E na casa do Pai não existe isso. Ele nos dá, praticamente, Ele dá 90%. E o mandamento dele é 10% para devolver. Gratidão é o que você sentir no teu coração. Desafio é se você sentir que você deve, quando ele faz um desafio aqui, convida você para ajudar em alguma coisa. Se você sentir, você cumprir. Porque senão você está fazendo algo que não, também a Bíblia diz que é propósito de tolo. Quando você não cumpre aquilo, isso também vem atrapalhar. Por isso vamos pensar um pouco mais quando nós fizermos esses desafios, quando nós entrarmos nos propósitos e quando nós tivermos a oportunidade de fazer o melhor para o Senhor, vamos continuar fazendo. Por isso que vocês estão aqui. Acredite, vocês não vão sair daqui da mesma forma que vocês chegaram nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé que eu vou orar e o ministério do louvor já vai começar a louvar ao Senhor. Pai, aqui está o teu povo, Senhor, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus, Pai. Abençoar a vida dos ofertantes, dos dizimistas dessa tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado à vida de cada um deles, ó Deus. E que aqueles, ó Deus, a qual ainda não entenderam, Pai, o verdadeiro propósito, que não entenderam, Senhor, que a tua palavra que nos ensina, Pai, que nos direciona, Pai, a nós devolvermos os dízimos, a nós darmos a oferta, Pai, a nós fazermos, Senhor, aquilo que a sua casa necessita, Pai. Nós queremos te louvar, Pai. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Desperta, Senhor. Quebra as grades, quebra, Senhor, as correntes dos corações daqueles que ainda não entenderam, meu Pai. E abençoa, Senhor. Abre a porta do céu, a janela do céu, Pai. E derrama, Senhor, uma porção dobrada, Senhor, sobre as nossas vidas, principalmente no teu Espírito, meu Pai. Porque nós precisamos, ó Deus, do Espírito do Senhor em nossas vidas, Pai, para que nós venhamos entender, Senhor, o verdadeiro propósito de nós estarmos nesse lugar, o que nós devemos fazer e por que devemos fazer, ó Deus. É assim que nós oramos, Pai, e somos gratos ao Senhor. Por isso, Deus, abençoa os ofertantes, os dizimistas, aqueles também, ó Pai, que não são, Pai. Que o Senhor também venha, Senhor, abençoar e dar entendimento, sabedoria, para que venham também, ó Deus, a compartilhar juntamente conosco desta graça que o Senhor tem nos dado. É assim que nós oramos, ó Deus, e somos gratos ao Senhor pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar a Deus em nome de Jesus? Boa noite, igreja. Hoje, pelo encerramento de missões nacionais, nós, do Ministério de Louvor, escolhemos músicas que exaltam, que glorificam o nome do Senhor e aqueles que vão e fazem missão. Hoje, a gente vai cantar sobre a volta de Jesus e como devemos proclamar o nome dele, até que ele venha. Amém?
Estamos aqui na Sua presença, meu Pai. Nos dispondo, Senhor Deus, a ser usado por Ti, Senhor Deus, para proclamar às nações, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Oh, glória a Deus. Eis aqui, ao teu
Deus te der a oportunidade para você falar, fale de Jesus. Testemunhe sobre Ele. Às vezes o testemunho fala até mais que uma palavra. Então, se Deus tem esse chamado para você, como Ele tem para todos nós, e por todo mundo entregar aqui a criatura, faça porque Deus quer te usar. Oh, aleluia.
nome de Jesus. Pastor Fábio. Você que pode, estenda sua mão até aqui, que nós já vamos partir para o momento da palavra do Senhor. A partir de agora, nós devemos nos focar para que o Senhor venha falar através da sua palavra, usando a vida deste servo dele, para que nós venhamos entender, compreender, e não somente isso, colocar em prática aquilo que Deus tem para nossas vidas. Pai, aqui está teu servo, Senhor. Usa como canal de bênção nesta noite, ó Deus, para que nós venhamos ouvir a tua palavra, Senhor. Não aquilo que nós queremos, Pai, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Repreende, ó Deus, tudo lá. Lance contrárias, lançar toda seta contrária lançada neste lugar. Todo o desfechamento do teu evangelho sobre o que este homem vai dizer aqui, Pai. Que seja aquilo que o Espírito Santo determinou e colocou, ó Deus, a sua mente, ao seu coração, e que nós venhamos, Pai, ouvir, entender e compreender, Pai. Nós repreendemos tudo que não pertence a Ti e abençoamos a vida dele, do topo da cabeça à planta dos pés, e que ele possa continuar, ó Deus, em nome de Jesus, a fazer aquilo qual o Senhor, Pai, direcionou para que ele venha a fazer, que ele venha a se direcionar o teu rebanho, as tuas ovelhas, e que as tuas ovelhas venham entender. É assim que nós oramos e somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Eu tenho um chamado e você tem. Então vá adiante, vá à frente, diante desse chamado. José, estou sem retorno aqui. Eu fico impactado com aquilo que Deus sempre nos fala. Eu fico feliz porque a presença deles é real. Não é sempre real, é real. Quando a gente tem o nosso coração aberto, os nossos ouvidos também, Deus fala conosco. Não só pela adoração, não só também pela palavra, mas por tudo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ouvindo essas canções, o meu espírito é impulsionado a fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E o mais interessante de tudo é que foi no ventre da nossa mãe que Deus nos escolheu para sermos o instrumento dele para a glória dele. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes. Mas antes de Juízes, eu quero Juízes capítulo 6 ali. Juízes capítulo 6. Deixa aí Juízes capítulo 6. Eu vou, antes de iniciar a palavra, eu quero ler um texto que é conhecido de todos nós. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou sem fé é impossível se você não confiar em Deus. Eu quero abrir com esse texto, porque a palavra que Deus imprimiu no meu coração, para que eu trouxesse para você nessa noite, o gostoso é que eu não sabia que hoje seriam músicas assim, adoração assim. Mas tudo isso é Deus falando com você. Não é algo especial para alguém, é algo especial para a igreja. E eu tenho certeza de que você cantou, você entendeu. Que você, além de ser chamado, você foi um escolhido. Claro, que diante de muitas coisas que vai acontecendo na nossa vida, qual é a nossa tendência? É sempre querer nos afastar de Deus, ou sempre não querer reconhecer que Ele, olhando a vida de irmãos, olhando a vida de pessoas, o que Deus fez, o que Deus realizou, para que nós continuemos confiando nesse Deus, que Ele não muda, e que Ele continua sendo o mesmo Deus, desde que você coloque a sua fé em ação, ou a sua confiança em ação.
Deus colocou no meu coração, irmãos, um tema. Só precisamos confiar nele. A história que eu vou falar é sobre Gideão. Gideão, todos conhecemos. A Bíblia diz que ele era o 5º juiz. Foi o 5º juiz de Israel. Um homem que estava sempre a malhar. Ele era um agricultor. A Bíblia deixa isso bem claro quando você lê Gênesis não, é Juízes, o capítulo 6 ali por diante. Mas também Israel, o povo de Israel, também sofria muito com os inimigos. Eles plantavam, o inimigo ia lá e roubavam toda a plantação, todo o gado, tudo aquilo que eles tentavam produzir, eram levados, eram destruídos, eram carregados. Mas a Bíblia diz que tinha um homem corajoso, que não se intimidou com os inimigos, ou com aquilo que os inimigos faziam. E ele continuava a plantar para depois colher. Mas uma coisa ele ficava, sempre vigilante, sempre atento, para que o inimigo não viesse, não roubasse aquilo que ele plantava. E ali ele teve uma visão. Poderíamos dizer assim, mas na verdade não foi uma visão. Um anjo lhe apareceu. E o anjo lhe profere uma palavra que ele vai dizer: como eu sendo menor da minha casa, ou a minha tribo sendo a menor, ou a minha tribo não tem valor, talvez maior como as outras tribos, e eu fui escolhido. Mas vamos para o texto, para que você entenda o que eu estou falando. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante ao Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no monte, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, e nem boi, e nem jumento. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não se podiam contar, e nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou por muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamaram. A gente fala muito sobre clamar. A gente fala muito sobre oração. Mas pouco isso nós o fazemos. Diante de tantas tragédias, ou diante de tantas lutas, de tantos problemas, que aos nossos olhos são contemplados, o que nos falta muitas vezes é clamar, é chorar, é lamentar diante do Senhor. Mas eu creio que para esse tempo, o que nos resta, irmãos, é continuar confiando no Senhor. Porque esse tempo é um tempo do cumprimento da palavra de Deus em relação à vinda do Filho de Deus para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja.
Mas deixa eu te dizer, a igreja que vive e que caminha com o Senhor. Não uma igreja que simplesmente se reúne sem o coração voltado para Deus. Mas pode, pastor? Pode. 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 Muitos se reunirem dentro de um templo, simplesmente ouvir a palavra e não guardá-la e não vivê-la, ou não praticá-la. Mas está dentro do mesmo ambiente que você está, que nós estamos. Mas o texto diz que o povo clamaram, o povo buscaram. E aí, irmãos, algumas coisas eu tomei a liberdade de escrever e pensar junto com você. De todos os juízes que Israel já teve, Gideão é o melhor que nós podemos analisar e estudar. O nome Gideão significa destruidor, guerreiro, poderoso, oleador. Segundo a Bíblia, diz que ele foi o 5º juiz de Israel. Agora eu fico pensando aqui, e quero que você pense comigo, vou pular aqui, porque eu coloquei alguns nomes com algum significado. Porque o nome Gideão, o significado dele é esse, guerreiro, poderoso, um homem forte. Aí eu tomei a liberdade de colocar aqui, para traduzir para nós nessa noite. Claro que não tenho como citar todos os nomes, mas aquele nome que me chamou mais um pouco a atenção, eu coloquei. Gabriele, Deus é a minha força, ou mulher de Deus. Rita, pérola, filha do mar, criatura de luz, iluminada. Pena que as duas não estão aqui, mas aí eu pergunto, o que é que vocês acham disso tudo? Será que é isso tudo? Mas também eu tenho um que eu sempre amo, e eu coloquei aqui, Davi. O amado, o querido, o predileto. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz o predileto, o escolhido. Irmãos, você que é pai e que é mãe, você não coloca no seu filho qualquer nome. Você quer sempre um significado do nome do seu filho, para que você o estimule, ou diga para ele, você é o escolhido de Deus, você é aquele que o Senhor preparou para que se cumpra em você a sua vontade. Talvez depois você pega aí o celular e procura o significado do seu nome. Eu tenho certeza que nenhum deles vai ser Satanás. Uma mãe sábia jamais colocará o nome de um filho Satanás. Mas eu quero contar uma história de um pastor. De uma mãe que o procurou e disse: pastor, eu gostaria de colocar o nome do meu filho. O que é que o senhor acha? Ele disse: na Bíblia está repleta de nome para que você possa colocar no seu filho. Passou-se o tempo, a criança nasceu. Passou-se um tempo, aquela própria mãe procura aquele pastor e diz: pastor, eu não consigo entender porque esse menino não para. Esse menino quebra tudo, esse menino não ouve, esse menino destrói. O pastor sabiamente foi e perguntou: qual foi o nome que você colocou no seu filho? Aí ele disse: Satanás. Logo esse nome, meu filho. Satanás é destruidor. Satanás é aquele que causa medo. Satanás é aquele que quer destruir não somente as coisas que você tem, mas aquilo que os outros também têm. E ficou, e disse: é por isso que esse menino é desse jeito. Nós sabemos e entendemos uma coisa, que ninguém aqui vai colocar o nome de um filho sem antes pesquisar o significado dele. Ninguém aqui, eu tenho certeza. Não era como antigamente, mas antigamente, eu digo para você porque
O nome dos meus dois filhos tem que ter Gabriel, né? Miguel e Gabriel, que a gente conhece, são os anjos, né? O seu, você sabe qual é a definição do seu. Porque você pesquisou, procurou e disse, esse vai ser o melhor. A nossa pergunta é essa. O que significa o seu nome, o nome do seu filho, para você? Qual é a realidade disso? Então, quando a gente olha para isso, irmão, a gente para pensar numa coisa. O nome dos nossos filhos tem que dizer o que ele realmente é. Se ele não está sendo, não é por causa do nome dele, é por causa da nossa direção que não está sendo dada, não está sendo imposta para que o nome dele se cumpra. Porque, irmão, eu digo uma coisa para você. Certa vez alguém perguntou e disse, eu vi Pedro e Moisés. E alguém perguntou aonde? Na boca do fumo. Aí o outro disse, nem os profetas, no tempo de hoje, estão se livrando dessa maldita droga. Por quê? Porque muitas vezes o nome não vai significar nada se nós não instruirmos, se nós não sermos aquilo que Deus nos colocou para ser. Pai e mãe, para direcionar a vida dos nossos filhos. Ele não nasceu por conta própria. E ele não foi gerado. Que mesmo que ele seja gerado de uma maneira que nós não quiséssemos, mas nisso tudo Deus tem os seus propósitos para cumprir. Então, quando nós olhamos para essa passagem, quando nós olhamos para essa verdade, desse texto, desse significado, a gente precisa, irmão, tomar uma decisão para a nossa vida. O texto vai dizer que Gideão nasceu num tempo como esse, ou já estava lá num tempo como esse. E vai dizer que, pela sua insistência de plantar e cuidar dos animais, ele permanecia ali, observando. Alguma coisa isso traz para nós, irmãos, a insistência, a persistência. Porque nem tudo na nossa vida vai ser como água gelada, que é muito bom, que é muito gostosa. Mas alguém diz, não, a melhor é daquele pote, que é uma água mais fresquinha, uma água mais cuidada, uma água mais pura. Você tem que ser persistente, irmão, na sua caminhada com Jesus. Porque caminhar com Jesus não é fácil. Caminhar com Jesus é olhar para a sua trajetória e entender que você vai passar, que você vai viver o mesmo que ele viveu. Mas uma coisa você tem que ter a certeza de que ele está com você. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele diz, não importa o nome que você recebeu dos seus pais, se você não acredita no significado dele. Acreditar no significado, irmão, do nome é a melhor coisa que nós temos como cristão. Ou a melhor coisa como cristão é lembrar sempre das promessas do Senhor sobre a sua igreja. Estarei convosco todos os dias até a consumação deste século. Pode acontecer o que acontecer. Você pode passar o que você for passar. Mas uma coisa eu vou sempre dizer para você. Eu estou com você todos os dias. O problema é que na batalha, nas lutas, na dificuldade, nós começamos a nos questionar. Quem é Deus? Quem é Deus?
Nós ficamos nesse questionamento, nós ficamos nessas confusões, nós ficamos muitas vezes pensando, irmão, no que nós vamos ser. Mas em Juízes, no capítulo 6, no versículo 12, repara o que aqui diz o texto. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Quando o anjo diz que o Senhor é com ele, aí ele começa a dizer como é comigo, diante de tantas coisas que a gente está vendo acontecendo. Que Deus é esse? Já aconteceu com você ou não? Que Deus é esse? Parece que Ele não vê a minha dor, Ele não sente o meu sofrimento, parece que Ele não vê a minha agonia, a minha angústia. Uma coisa, querido, que você precisa saber é que é o mesmo Deus que lhe concedeu a sua vida, é o mesmo Deus que vem cuidando de você ao longo de muitos anos. Assim como Gideão, muitos de nós assim fazemos, ou declaramos: ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que não sobreveio? Por que sobreveio tudo isso? Por que sobreveio tanta tragédia? Por que sobreveio tantas coisas? Irmão, nós não estamos imunes às tragédias, nós não estamos imunes ao sofrimento, nós não estamos imunes a nada. Nós precisamos passar por situações como essa, para que nós possamos ser realmente a cada dia aceitado ou aprovado pelo Senhor. Aí você para e pensa, como esse dia eu estava parando, eu estava pensando, analisando, analisando algumas coisas que vão acontecer. Todo ano acontece o que no nosso país? Alguém sabe? Todo ano acontece o quê? Todo final do ano acontece o quê? Ou antes do final do ano, ou antes da virada do ano, o que acontece no nosso Brasil? Alguém sabe? Quer falar alguma coisa? Alguém sabe o que acontece? Tragédia. Todos os anos acontece tragédia. E esse ano não vai ser diferente. Precisa acontecer tragédia para que o coração do povo seja um coração sensível àquilo que a igreja está pregando, àquilo que a igreja está anunciando, para que o povo se desperte para a realidade da vida. E muitas vezes acontece conosco, cristão, que acha que nós estamos imunes a tantas coisas. Estava comentando com a minha esposa ontem, dizendo: repare só o que vai acontecer até o final do ano, porque já está acontecendo. Todos estão sabendo o que está acontecendo em Alagoas, o afundamento da terra. Agora está em 2 metros e pouco, mas a cada dia aquilo está afundando, a cada dia não, a cada hora está afundando. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Pastor, se eu quero mal para o seu estado, não é questão de eu querer o mal, é a forma, é a maneira que muitas vezes Deus usa para a nossa vida, para nos chamar para perto dele. O povo aqui de Israel se desviou do caminho do Senhor, por isso que Deus levantou um povo contra o seu próprio povo, para que o seu povo clamasse, buscasse, acreditasse. Por isso que muitos de nós, irmãos, infelizmente, eu não estou pregando só para vocês aqui não, tá? Estou pregando para umas pessoas que vão assistir depois do culto, que vão ser tocadas pela palavra. Infelizmente, irmãos, nós só acordamos quando algumas coisas que nós não gostamos acontecem na nossa vida. E aí nós lembramos do Senhor. Aí nós lembramos que fomos chamados, que fomos escolhidos para um papel importante, que é anunciar a sua palavra, como também anunciar as tragédias que irão acontecer. Quando foi que o Brasil vem sofrendo todas essas situações, irmãos?
quando aquele povo, simbolicamente ou debochadamente, pegou um Cristo e Satanás, como Satanás vencesse. Mas todos nós sabemos que Satanás não tem poder nenhum para vencer Jesus. Ele pode investir quantas vezes for na sua vida, mas você tem um Deus que por você vela todos os dias, dia e noite, toda hora. Por isso que muitos daqueles que maquinam o mal, daqueles que projetam o mal sobre a sua vida, eles não vão ver se realizando em você aquilo que ele quer. Porque Deus é com você, Deus é com a sua igreja, Deus é com o seu povo. Ela pode se estremecer, mas jamais será derrotada. Porque Deus é aquele que cuida dela. Mas Ele permite que momentos difíceis aconteçam conosco, para que nós voltemos para Ele. Então, se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor, sempre a palavra é essa, se o Senhor. Muitas coisas acontecem conosco, irmão, é por permissão de Deus. Não é o diabo, é uma permissão de Deus. Se você acha que é o diabo, então você precisa voltar para Deus. Porque o diabo não toca naquele que é de Deus. Ele pode até investir, mas ele não toca. Porque a palavra de Deus diz: quem é do Senhor, o diabo não toca. Ele pode tentar de várias maneiras querer destruir você, mas você não vai ser destruído. Porque Deus se coloca na frente. Parece que muitas vezes a gente esquece até daquele teatro que nós já fizemos aqui. Que é onde pessoas apresentam com vários pecados. E Jesus aparece e todos aqueles pecados vão embora. Satanás tenta trazer, mas Jesus abre os seus braços. Eu acho legal aquele teatro porque aquela música é muito impactante, né? E vai. Quando eles se levantam, a Bíblia diz que todos caem. Todos os demônios caem. Porque Ele é o único que pode vencer todas as nossas batalhas. Todas as suas batalhas. O que é feito de todas as suas maravilhas? Ele vai dizer no versículo 13. O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Aqui, querido, é Gideão conversando, aqui é Gideão questionando a situação de todo aquele povo. Cadê aquele Deus que os nossos pais falavam tanto da sua grandeza, do seu poder? Gideão ainda teve como questionar, porque os outros com certeza não tinha mais o que questionar. Sabe por que eu aprendo aqui, irmão? É que muitas vezes nossos filhos não sabem o que nós passamos, o que nós vivemos. E parece que nós esquecemos. Talvez é mais um estranho que conhece a nossa vida do que os próprios filhos nos conhecem hoje. Porque vai ser difícil talvez nosso filho dizer: Deus, meu pai confiava tanto em você. E por que você não fez isso e não fez aquilo? Porque muitas vezes é mais fácil os que estão de fora lembrar do que Deus fez, do que nós muitas vezes lembrar do que o Senhor tem feito todos os dias na nossa vida. Irmãos, eu não vou dizer todos, mas alguns de vocês são a minha inspiração, além de Deus. Vocês são a minha inspiração, tanto positiva como negativa. Eu não posso dizer o fato do positivo, o fato de negativo, mas eu quero focar mais no ponto positivo, porque eu não posso viver do meu passado, do meu fracasso, da minha derrota, mas eu quero lembrar daquilo que Deus fez na vida dos meus irmãos. E isso me motiva cada vez mais a confiar. Lembra daquela mensagem do que eu falei lá atrás? Lembra daquilo que você posta no seu Facebook, ou que você posta no seu status? Parece que muitas vezes você acaba esquecendo do que Deus é na sua vida, o que Deus foi na sua vida, e o que Deus
Eu sei separar. É melhor ficar com aquilo que Deus fez ou ficar com os lamentos daquilo que Deus não fez. Porque a minha lamentação, a minha murmuração, a minha reclamação, cada vez mais me distancia desse Deus que está presente todos os dias. Não é somente alguns dias, mas todos os dias. Todos os dias. Então essa era a reclamação dele. Essa era o questionamento dele. Escuta, cadê aquele Deus? Cadê aquele Deus que fez? A nossa tendência, irmão, é esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós não somos destruídos porque o Senhor se colocou na nossa frente todos os dias. Nós não somos destruídos, irmão, porque o Senhor todos os dias, a sua misericórdia tem se manifestado sobre a nossa vida. Todos os dias. Sabe o que eu tenho que fazer, irmão? Aquela canção tem textos que são lembrança do que Deus fez, do que Deus faz, do que Ele sempre será. O mundo está desse jeito, é porque nós queremos, muitas vezes, o conforto da nossa casa. É sair do trabalho e entrar no nosso conforto. Mas uma coisa você tem que entender, irmão, quando você lê esse livro de Juízes, que Deus estava com Gideão. E aí eu não quero falar dos 300 ou dos 32 mil, porque hoje não é para isso. Hoje é para que a gente pense nisso. O que é feito de todas as suas maravilhas? Ei! Ei! O que é feito? Não! Ele continua fazendo na vida de milhares de pessoas. Ele continua sendo o mesmo Deus. Será que isso serve de motivação para você, sim ou não? Sim, meu irmão. Serve para mim. Porque quando eu dobro o meu joelho, quando eu estou orando, eu digo, Deus, tu fez isso na vida de fulano, de Beltrano e de Ciclano. Tu és o mesmo Deus. Faz em mim, Senhor. Opera em mim aquilo que tu operasse na vida daquela pessoa. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Se há alguma coisa para que se conserte em mim, não no outro. Me conserta, Senhor. Me conserta. Se eu só posso te ver na purificação, na santidade, então faz isso, Senhor. Porque pelas minhas forças eu não posso fazer, mas pela tua ação eu posso me tornar ser aquilo que tu queres que eu seja. Ou aquilo que você tem de ser, meu irmão. Aquilo que você tem de ser, minha irmã. Vamos ter problemas, vamos ter luta, vamos ter dificuldade, vamos ter provação, vamos. Mas não esqueça que o Deus que esteve lá no início é o mesmo que está com você na sua caminhada. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Eu tenho certeza que Deus tem mostrado para você tantas coisas. O problema é que você não tenha percebido que Deus está falando com você. Esse é o nosso maior problema. De não escutarmos o que o Senhor está falando. Por isso que muitas vezes nós ficamos naquilo que os outros falam, mas não naquilo que o Senhor fala. E nós não fomos chamados para ficar naquilo que os outros falam. Fomos chamados para ouvir a voz do Senhor, que é uma voz nítida. É uma voz que diz, não se preocupe, eu estou com você. Senhor, está doendo, não se preocupe. Eu sou aquele que cura. Não só alivio, mas curo. Senhor, estou perturbado. Eu sou aquele que liberta. Interessante. Não é superstição. Às vezes, esse dia eu estava no meu devocional, eu deitei lá em casa, tinha uma corrente. Eu tenho essa corrente. E essa corrente estava lá.
no chão na minha casa. E orando, conversando com Deus, falando a minha oração, tudo e tal. De repente, os meus olhos fitou naquela corrente. Fui lá, peguei a corrente e fiz essa oração. Senhor, tudo aquilo que estiver me aprisionando, que o Senhor quebre. Que o Senhor destrua. Que o Senhor desfaça. Mas essa corrente não vai ficar no quarto. Ela vai ficar no devido lugar dela. Ela vai lá para a caixa, que é o lugar que ela tem que ficar. Porque ela não tem que ficar aqui. Mas, quando você está orando, você está em intimidade com Deus, aquela corrente representa tantas coisas ruins da nossa vida. Representa tantas coisas. Às vezes, aquela corrente que estava ali, de repente, para ser usada no portão, ela estava num lugar que não deveria estar. Assim, muitas coisas na nossa vida, irmão. Olhando para essa apresentação dessa corrente, muitas vezes assim também está a nossa vida. Nós estamos acorrentados com tantas coisas que nós não deveríamos. Aquela corrente estava no quarto onde não deveria estar. Então tem muitas coisas dentro de nós que não deveria estar. E a gente não quer quebrar. A gente não quer destruir. A gente não quer desfazer. O que nós precisamos fazer? Eu já falei do versículo 13, onde muitas vezes a gente fica questionando: será que Deus é capaz de fazer isso? Será que Deus é capaz de fazer o que você está pensando nessa noite aqui, sim ou não? Então deixa Ele fazer. Ele tem esse poder de fazer. Não é questão de você questionar sobre os seus feitos do passado. É você lembrar dos feitos que Ele pode fazer. A gente muitas vezes, irmão, parece que nós gostamos de informar o povo do que Deus fez, mas não do que Deus faz. E aí o povo pira, irmão. Tem igreja que você vai, o povo só conta o que Deus fez. Do passado. Olha, na Prima Vermelho, olha quando jogou dele, olha, muita gente morreu lá, olha, muita gente não sei o quê. Mas não, querido, a palavra de Deus, ela é viva. O Deus que estava lá é o Deus que está aqui. E quando eu partir daqui, Ele vai continuar fazendo as obras mais ainda maior do que eu talvez fiz, do que você fez. Porque Ele não para em mim. Ele não para em você, Ele continua avançando, porque o nosso Deus é um Deus de avanço, não é um Deus de pessoas que se retrocede na primeira batalha, na primeira luta, no primeiro confronto. E agora, Moisés, o que vamos fazer? Senhor, o que vamos fazer? Manda o povo marchar. Mas, Senhor, eu mandei marchar, mandei pisar. Eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Então muitas vezes nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, querido. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer e vai fazer para a glória dEle, para o louvor dEle. Com você ou sem você, comigo ou sem mim, Ele vai fazer. O que nós precisamos é se despertar para isso. Deus sempre usa. Uma coisa que a gente precisa parar e pensar nisso. Deus tem poder de fazer muito mais do que eu e você pensa. Mas tem uma coisa que eu gostei de escrever. Tudo isso que eu escrevo aqui, irmão, eu coloco dentro de uma Bíblia, ou eu coloco numa pasta, que de vez em quando eu vou lá. Sabe? Eu vou lá ler aquilo que eu escrevi. Meditar naquela palavra. Porque quando nós meditamos na palavra, ou quando nós meditamos em alguma coisa que nós falamos, é necessário que a gente nunca esqueça dela. Mas que ela sempre esteja ali, como sendo um sinal do que, olha, ei, por isso que é importante ler a Bíblia. Cada um tem um versículo predileto aqui da palavra. Apesar que a Bíblia toda é maravilhosa. Mas a gente tem um versículo que nos move.
Tem um versículo que move o nosso coração. Não é possível que você não tenha. Eu tenho. Eu não tenho só um, eu tenho vários. Mas o que mais, todas as vezes, o que mais me chama, o que mais me toca é aquele de Lucas 9:52. Diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu acho que isso deveria ser para todos os cristãos. Depois que você foi alcançado, querido, você não tem mais conta da sua vida. É o Espírito que vai lhe dirigir. Não é você que vai dizer eu não quero. Não, não tem isso. Quantas vezes eu já disse aqui que eu não quero? Quantas vezes eu disse esse ano não dá mais? Chega, agora eu vou acabar, eu vou embora, outro canto, aí Deus usa alguém e diz: ei, escute, quando foi que eu falei para você que é para você desistir? A mensagem serve para isso, irmão, para nos impulsionar, para nos levar, para nos levantar, para nos erguer. Por isso que é importante, quando você lê a Bíblia, você olha para a Bíblia, você vê que a maioria desses homens foram homens, agora eu vou acalentar o coração das mulheres, foram homens e mulheres que venceram as suas batalhas, porque confiaram no Senhor. Não foi somente homem, foi mulheres também, que com toda a sua batalha, com todo o seu sofrimento, ela continuou acreditando em Deus. Por isso que eu digo que você é inspiração para alguém. Você precisa ser inspiração para alguém. Porque alguém está sempre nos olhando, sempre nos observando. Ah, eu vou desistir. Porque é muito fácil desistir. É ou não é? De um casamento que não vai bem, é mais fácil desistir. De um trabalho que você está sofrendo uma perseguição, é muito mais fácil desistir. Então são muitas coisas na nossa vida que é muito fácil de desistir. Até mesmo uma palavra que alguém lança e a gente cai na onda de querer também desistir. Mas às vezes, irmãos, tudo isso acontece, sabe para quê? É para melhorar a nossa vida. É para melhorar o nosso caminho. O anjo poderia ter ficado bravo com Gideão, mas não ficou. Deus poderia ter ficado chato com ele, mas Deus não ficou. Deus disse: você é o escolhido. Deus usa quem, irmãos? Sempre pessoas fracas para que Ele derrame nele o seu poder. Por isso que a gente vê por aí, irmão, tantas pessoas que dizem assim: não acredito. De vez em quando eu vejo a televisão, o cara diz: meu Deus, esse cara é engenheiro, não tem nenhum cara de engenheiro. E para ser engenheiro precisa ter cara. Para ser bom naquilo que você faz, precisa ter cara. Você simplesmente precisa fazer o que você sabe fazer. E aquilo que você não sabe fazer, Deus diz: deixa aqui que eu vou te ensinar a fazer. O que nós precisamos ter é o quê? Humildade para aceitar isso. E foi o que Gideão fez. Foi isso que Gideão fez. Deus sempre usa os fracos, os duvidosos e os que se acham incapazes de fazer a sua obra. É assim, Deus sempre acha. Deus sempre procura uma pessoa assim. Você não acha, meu querido? Então deixa eu, vou capacitar você. Já que você se acha que não tem condições, então eu vou te dar condições. Se você acha que não pode subir aqui para pregar a palavra, pode deixar que eu vou usar o Espírito Santo. Porque, irmão, quando nós subimos com o nosso conhecimento, Deus jamais vai tocar no coração de quem estava sentado na cadeira. Jamais Deus vai tocar. Porque é conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não venho a você com pensamento, com palavras humanas. Eu vim com a palavra de Deus. O poder de Deus. Então Deus está nos chegando aqui dizendo: você só precisa ter certeza que Ele, Deus, te escolheu e pronto. Deixa Ele fazer as coisas. Deixa Ele dirigir o resto da tua vida. Se você tem essa certeza de que foi Deus que escolheu, Ele vai prover o teu sustento. Ele vai prover a tua necessidade. Ele vai suprir. Por quê, irmão? Porque Ele te amou. Ele escolheu. Aqui não é questão, irmão. Opa! Desliga aí os aparelhos. Alguém colocou
alguma tomada em algum lugar. Ou foi lá fora? Foi lá fora. Foi lá fora? O Antônio foi. Desliga a chave lá do poste. Mas foi só aqui dentro, né? Não. Foi lá fora? Som. Não sai som. Vem dele. Vem dele. Vem do Senhor. Continue confiando no Senhor. Não continue simplesmente falando, mas continue confiando naquilo que o Senhor quer falar e tem falado com você nessa noite. No nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão? Se algo pode consolar o seu coração nessa noite, é só você olhar de onde Deus te chamou e de onde Deus te tirou. Um pé na cova e o outro já caminhando. E aí Deus diz: eu sou contigo. Glória a Deus. Estou com você. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está vivendo. Mas creia que Deus escolheu você. Confie nisso. Carregue isso. Quando for possível, missione isso. Deus é comigo. Deus é comigo. Mesmo que o mar se levante, as águas do mar se levantem, Deus ainda vai continuar sendo o mesmo Deus. E Ele vai estar com você. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra, que foi ministrada primeiramente ao meu coração. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E sei de onde o Senhor me chamou. E eu sei, meu Deus, que o Senhor me faz olhar não somente para a sua palavra, mas olhar para alguns irmãos que estão aqui nessa noite, que são motivo vivo do teu poder sobre a vida deles e sobre a família deles. Alguns são inspiração para mim. E eu louvo o Senhor por isso. Eu agradeço ao Senhor por isso. Mas eu sei também que há centenas de pessoas que olham para nós todos os dias. E aí eu não sei se nós somos algumas inspiração para eles. Mas nós queremos ser, Senhor, com a nossa vida, um testemunho vivo do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos. Irmãos, vamos já partir para o final. Hoje é o domingo da família, né? Domingo da comunhão. E relembrando vocês que no sábado, mais uma vez, né? Sábado é o nosso, comemoramos o Natal Shekinah às 20 horas. Traga lá seu churrasco, alguma coisa. Vamos nos unir, vamos compartilhar um com um pouco do outro, juntando tudo. O importante é estarmos juntos em comunhão. Amém. E pedimos ao Senhor que Ele continue conosco. Vamos orar e agradecer a Deus. Coloca a mão em uma forma de receber. Pai, te damos graça por esse alimento que vamos consumir, ó Deus. Te damos graça pela vida de cada um aqui, Pai. Que o grande amor de Deus, Pai,
a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus a todos aí. Meu menino Paulo. Oh, meu céu. Não pode não. Pode vir. Ah,